Maravilha. Meus irmãos, na manhã desta terça-feira, o nosso primeiro programa de rádio, da Rádio Canaã, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Belém, de Americana. E o nosso primeiro entrevistado deste programa é o nosso pastor presidente, pastor Antônio Munhoz. E a primeira pergunta, pastor Antônio Munhoz, que é feita para o senhor, para que o senhor conte aos irmãos, aos demais ouvintes da Rádio Canaã, como foi e como é a trajetória do nosso pastor presidente. O início do ministério, a conversão do senhor, nós gostaríamos que o senhor dissesse isso. A paz do Senhor Jesus para os irmãos. Para eu contar toda a história da minha conversão, é uma história longa, comprida, e gastaríamos muito tempo, mas eu vou resumi-la. No ano de 64, quando entrei pela primeira vez num templo evangélico, e como eu já tinha algum conhecimento bíblico, e ali eu pude contemplar que aquilo que eu estava vendo com os olhos era realmente aquilo que eu já conhecia na Bíblia. E quando foi feito o apelo, não tinha outra alternativa a não ser aceitar Cristo como Salvador. E naquela noite eu tive uma visão maravilhosa. Quando o saudoso irmão, pastor Domingos de Almeida, que já descansa com Jesus, pregava a palavra de Deus no capítulo 28 de Gênesis, quando Jacó teve o sonho que ele via uma escada e naquela escada os anjos subiam e desciam. Enquanto ele pregava, eu tive uma visão que descia sobre sua cabeça como um fogo azulado, outra hora o fogo era vermelho, e outra hora ele furtava cores. E eu, impressionado com aquela visão, me levantei e fui perguntar para ele o que significava aquilo, sendo que eu nunca tinha entrado num templo evangélico da Assembleia de Deus e muito menos em outros. E quando ele me ouviu, ele desceu do púlpito e me levou até o púlpito e perguntou-me: o senhor é crente? Falei: não, senhor, não sou crente. Mas não tem problema, o senhor conta para a igreja o que o senhor está vendo. E naquilo, quando eu comecei a contar para a igreja o que eu estava vendo, sem nenhuma experiência da vida cristã, houve assim uma manifestação de muito poder na igreja, no meio dos irmãos. E aquilo levou todo o povo a chorar, e eu também comecei a chorar sem saber por que estava chorando. E o pastor, então, me pegou pela mão e me desceu do púlpito, e eu sentei-me no lugar aonde eu estava sentado. Ao passo que, daí alguns momentos, quando um outro irmão foi fazer o convite, era um homem, um irmão de cor negra, e ele fez o convite. E quando ele estava fazendo o convite, aquele fogo descia sobre a cabeça dele também. E eu fiquei assim, admirado com aquela visão, sem ter conhecimento do que seria a vida cristã, ou sobre dons espirituais ou visões. E quando ele fez o convite, eu aceitei Jesus, minha esposa e meus 4 filhos, todos de uma só vez. Hoje fazem 55 anos que somos crentes. Tive uma chamada quando eu trabalhava na General Motors do Brasil, Jesus falando comigo diretamente, que eu seria tirado daquela empresa para trabalhar só para ele. Foi o que aconteceu.
2 anos depois de que Jesus havia falado comigo, eu fui tirado daquela empresa para trabalhar só para Jesus. Durante esse tempo todo, eu trabalhei algum tempo no Chile, trabalhei alguns anos no Paraguai e continuei servindo a Deus, e aquele espírito missionário ficou dentro de mim. Pastoreei várias igrejas em Santo André, São Paulo, Minas Gerais, e hoje estamos aqui em Americana já há 32 anos. Neste período de tempo, tivemos muitas experiências com Deus. Durante o tempo que eu trabalhei no Paraguai, tive experiências com Deus. Durante o tempo que eu trabalhei em Minas Gerais, tive muita experiência com Deus. E estando aqui, tive muitas experiências com Deus. Viajando por muitos lugares, pregando a palavra de Deus, tive muitas experiências com Deus. As minhas experiências hoje estão relatadas num primeiro livro. Depois escrevi um segundo livro, segunda edição, e ampliado. Quer dizer, nós temos nesta segunda edição uma riqueza de experiências, o que Deus pode fazer ainda neste tempo presente. Vai depender muito da nossa intimidade com Deus, da nossa obediência com Deus, do nosso cuidado e preocupação com a obra de Deus. Não resta menos dúvida, Deus está interessado em nos abençoar e está interessado a se fazer presente em nossa vida. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Eu agradeço a Deus pelos anos que estou em Americana, adquiri muitos amigos, adquiri muitos companheiros, sofri bastante, muita luta, muita prova, muita lágrima, muito choro, mas houve uma recompensa. Hoje, esse campo de Americana é um campo vasto, é um campo próspero, é um campo que cresceu em grande número de almas e também em grande número de templos. Eu agradeço a Deus em primeiro lugar e depois a todos os irmãos companheiros que estiveram ao meu lado, me ajudando e também me incentivando a continuar forte, sem preocupar-me com o mundo. Por quê? Porque Deus está conosco em todo o tempo para nos abençoar e nos fazer felizes, prósperos, sabendo que temos uma esperança, e essa esperança é a salvação de nossas almas. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Agora, pastor Antônio Munhoz, aproveitando também a oportunidade, o senhor disse que está em Americana há 32 anos e o trabalho sempre em constante crescimento, nunca retraindo, mas crescendo. Eu gostaria que o senhor também deixasse uma palavra neste nosso primeiro programa de rádio, porque eu acredito que este trabalho também faz parte da missão, faz parte da evangelização, e nós estamos cumprindo o ID, de pregar o Evangelho a toda criatura. Qual é a palavra bíblica, a mensagem do nosso Senhor Jesus Cristo que o Senhor deixa para todos? Um texto bíblico que eu sempre tenho em mente: não sejais vagarosos no serviço a Deus, mas sejais fervorosos de espírito, servindo ao Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. A rádio, pastor Antônio Munhoz, era um sonho, um projeto que estava no coração do senhor? Exatamente. Eu tinha muito desejo de uma emissora de rádio. Tinha muito desejo que a igreja fosse bem conhecida lá fora, embora durante esse tempo presente a igreja se tornou muito conhecida.
E agradeço a Deus porque até aqui nos ajudou o Senhor. E aquilo que eu tinha no coração, na mente e na alma, concluiu. Agora, para nós finalizarmos, eu gostaria que o senhor fizesse uma oração. Maravilhoso Deus, nosso Pai, Criador dos céus e da terra, nós te glorificamos por todas as bênçãos recebidas. Ó Deus bendito e santo, queremos agradecer-te o pão de cada dia, a salvação de nossas almas, a vida que continua. Quero agradecer ao meu lar, minha companheira, quero agradecer meus filhos e meus netinhos, quero agradecer também os meus companheiros de ministério, quero agradecer a todos aqueles que compartilham na minha caminhada. Que Deus abençoe a cada um particularmente, que a bênção do céu, olhar de bondade do Senhor Jesus Cristo, repouse sobre cada um e venha abençoá-los, guardá-los e conservá-los para o seu santo reino eterno. Deus bendito e santo, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Neste primeiro programa, Palavra em Ação, falamos com o nosso pastor presidente, pastor Antônio Munhoz.